O mundo não é mais medido em metros ou quilômetros, mas em centímetros de distância. Tudo começou com um anúncio global, uma transmissão que interrompeu cada tela e cada rádio em todos os continentes. Foi comunicado que, para a preservação da espécie, todos deveriam comparecer aos postos de saúde e hospitais mais próximos para um procedimento obrigatório. Diziam que era a única forma de garantir a continuidade da existência diante da escassez que assolava o planeta. Lembro-me das filas quilométricas, onde as pessoas esperavam ansiosas por uma intervenção que prometia a juventude eterna. O procedimento era rápido, uma luz fria que marcava a pele para sempre. Lá foram implementados os relógios de cor neon azul, apresentados como um sistema vital de monitoramento de energia. No meu braço, os números em neon azul mostram que me restam apenas 48 horas. A regra é simples e devastadora. A vida é volátil. Se você se aproxima de alguém, o relógio mais forte puxa o tempo do mais fraco. Como um imã, sem toque, sem palavras, apenas a presença. Nas cidades, os ricos vivem em torres isoladas, cercados por vácuos de quilômetros. Nós, nos subúrbios, vivemos como sombras, cruzando as ruas desertas com medo de que um vizinho desesperado corra em nossa direção apenas para nos drenar um suspiro de existência. Um suspiro de vida. Eu cansei de fugir. Vi minha mãe se apagar como uma vela ao ser cercada por uma multidão faminta por minutos. Ela não sofreu, ela apenas cessou. Decidi que iria até a cúpula do Zênite, o lugar onde dizem que o tempo é fabricado e distribuído. A jornada até lá exigia um isolamento que beirava a loucura. Para atravessar as terras de ninguém, tive que caminhar por estradas onde o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o pulsar do meu próprio relógio sob a pele. Cruzei as chamadas zonas neutras, planícies cinzentas onde o vento soprava sobre o que restou de cidades inteiras. Ali, encontrei as estátuas humanas, e o detalhamento daquelas figuras era de um horror indescritível. Eram monumentos de agonia, pessoas capturadas em seu último instante de movimento. Vi um homem cujas mãos estavam estendidas como se tentasse alcançar algo invisível. Sua pele tinha uma textura de pergaminho envelhecido, acinzentada e rígida. Não havia o menor sinal de decomposição, apenas um esvaziamento total. Mais adiante, um grupo de 3 pessoas parecia ter se fundido em um abraço desesperado antes de se tornarem pedras humanas, totalmente secas, como se a própria umidade da existência tivesse sido sugada por um aspirador invisível. Seus rostos preservavam rugas de terror que o tempo não ousava apagar. Tive que desviar de uma criança estática no meio de um parque. Seus olhos pareciam me seguir, embora não houvesse mais nada lá dentro, apenas um brilho fosco e sem alma. Para avançar, usei trilhos de trem abandonados, garantindo que ninguém estivesse a menos de 500 metros de mim. A cada quilômetro que eu vencia em direção à imponente estrutura de vidro e aço que surgia no horizonte, o ar ficava mais rarefeito e o tic-tac no meu pulso parecia vibrar com uma frequência diferente, como se estivesse tentando se comunicar com a própria cúpula. Eu me sentia como um átomo solitário em um vácuo absoluto, movido apenas pelo ódio de um sistema que nos transformou em fantasmas antes mesmo de pararmos de respirar. Quando finalmente invadi o núcleo central, não encontrei máquinas. Não havia geradores de energia temporal ou computadores avançados. O que encontrei foi um salão vasto, frio e coberto por espelhos. O sistema não era uma tecnologia, era um truque de percepção. O tempo nunca foi tirado ou dado por uma máquina. Descobri documentos antigos, escondidos sob o pó dos séculos, que revelavam a verdade cruel. O segredo de todo o medo de perder a vida estava escondido no relógio no pulso de cada um, algo que ninguém jamais soube. O maior problema nunca foi a proximidade das pessoas em si, mas sim o fato de os relógios se aproximarem uns dos outros. Quando esses dispositivos entravam em curto alcance, eles disparavam uma frequência que fazia com que cada pessoa sentisse uma fraqueza tão grande, um vazio tão profundo, que parecia que iria cair sem vida a qualquer instante. Entre esses papéis, encontrei uma página específica que me gelou a espinha. Ela dizia que a ilusão seria projetada para ser tão forte que as pessoas, ao verem as estátuas pelo caminho,
acreditariam fielmente que terminariam exatamente como elas, congeladas eternamente e secas, presas em um estado sem vida. As estátuas eram o maior espantalho do sistema, o lembrete visual necessário para manter o isolamento absoluto. Se você está arrepiado com essa história e quer mais contos de terror reais toda semana, aproveita agora, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e deixa o like. O relógio em nossos braços era uma ilusão neurológica. Nós não deixamos de existir porque o tempo acaba. Nós paramos porque o sinal emitido pela cúpula convence nosso corpo de que o prazo expirou. O sistema era uma ferramenta de controle social para manter a população pequena, assustada e, acima de tudo, isolada. O medo do próximo era a verdadeira corrente. Eles nos fizeram predadores uns dos outros para que nunca olhássemos para cima. Subi até a última sala, o escritório do arquivista, o homem que todos acreditavam ser o mestre deste mundo. Eu estava pronto para confrontá-lo, para forçá-lo a desligar o sinal e libertar a humanidade daquela ilusão sinistra. A porta se abriu sem resistência. O ar ali dentro era pesado, com um cheiro de flores secas e algo metálico. Ele estava sentado de costas, em uma poltrona de couro, voltada para a janela que observava o mundo que ele escravizou. Acabou, eu disse, com a voz falhando pelo desuso. Eu sei que é tudo uma mentira. A poltrona girou lentamente. O que vi não foi um homem poderoso. Era uma figura pálida, cujos olhos estavam abertos, mas fixos no nada. Ele não respirava. Mas não havia marcas, não havia sinais de que algo externo o tivesse atingido. O arquiteto estava ali, imóvel, com um sorriso congelado que parecia zombar da minha chegada. O mais perturbador não era o fato de ele não estar mais entre nós, mas sim o que ele segurava nas mãos. Um pequeno controle manual, com um botão de desligar já pressionado e quebrado. O sistema continuava funcionando sozinho, como um eco de um comando dado há muito tempo. O responsável por tudo havia partido de uma forma inexplicável, deixando a máquina de mentiras rodando no automático. Ele se foi de maneira sombria, como se a própria mentira que criou tivesse decidido que ele não era mais necessário. Agora, estou sozinho na sala do comando. O mundo lá fora continua fugindo uns dos outros, temendo o relógio, sem saber que o mestre dessa marionete já é apenas fumaça e silêncio. E o relógio no meu braço acaba de marcar o último segundo. E nada aconteceu. Eu ainda estou aqui, no escuro. Mas o silêncio que se segue é mais aterrorizante do que o tic-tac. Sinto um suor frio escorrer pelo meu rosto, enquanto olho para o zero estático em meu pulso. Por que ainda consigo sentir meu coração bater? Por que meus pulmões ainda buscam o ar? Um desespero sufocante começa a tomar conta de mim. Eu vi minha mãe desaparecer. Eu vi amigos sumirem no ar assim que seus números se esgotaram. Se tudo isso era uma farsa, o que aconteceu com eles? Para onde eles foram? Minha mente mergulha em uma confusão sem fim. Começo a questionar se a farsa é o que descobri nesses documentos, ou se a farsa é a minha própria percepção agora. Talvez eu já tenha partido, e esse escritório seja o meu vácuo eterno. Talvez eu tenha me tornado uma daquelas estátuas cinzentas no caminho. E tudo o que vivi nos últimos minutos seja apenas o último sonho de um cérebro que se apaga. O medo de não estar mais entre os vivos luta contra o alívio de não ter cessado. Estou vivo em um mundo de mentiras. Ou sou uma mentira tentando se sentir viva? Olho para o corpo do arquiteto e o sorriso dele parece aumentar. No escuro desta sala, não sei se venci o sistema ou se o sistema finalmente me consumiu por completo. O tempo parou, mas eu continuo esperando pelo fim que não vem, ou pelo início que nunca existiu.